Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, Visão Geral é um programa que traz personalidades falando de assuntos de interesse geral. E, como de sorte, hoje não será diferente. Uma grande entrevista para você. Meu amigo, sempre que preciso, feche os olhos, respire fundo e dê um passo à frente. Pronto. Bem-vindo ao recomeço. E uma outra coisa, hein? A vida nos ensinou que chorar alivia a alma, mas sorrir torna tudo mais bonito. Que gostoso ser tratado por um médico que tem Curado no nome, Doutor Curado. Que bom recebê-lo aqui, Prazer, viu? Humberto. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui hoje. Doutor Rafael Curado. Por exemplo, se a gente for ao dentista e o nome dele for Manuel Sem Dor, olha que coisa mais deliciosa, não é? Não é verdade? Excelente. Eu brinco bastante com o meu nome porque, curiosamente, Curado para médico é bastante capcioso, né? Pois é. E também tem o contrário, hein? Tem o contrário. Eu que sou meio ligado à aviação, eu já vi avião com a sigla CAI, Charlie Alpha India, CAI. Esse avião é duro da gente subir nele, né? E eu já conheci em São José dos Campos um médico que era Doutor Machuca, ironicamente, né? Nossa, Doutor Machuca, então nem pode ser um eletricista toma choque, né? Aí também não dá. Bom, brincadeiras à parte, meu querido doutor Rafael Curado, cirurgião do trauma e de urgências e emergências do Grupo Surgical, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. O que é Surgical? Surgical é um grupo que eu, professor Bruno Monteiro, e mais 8 médicos montamos em Campinas e região, com médicos especialistas em cirurgia de trauma, para levar uma qualidade maior de atendimento para cirurgias de urgência em serviços privados de Campinas e região. Então, atualmente, o grupo atua em 8 hospitais, em esquema de plantão de sobreaviso, para essas cirurgias de urgência. Cirurgia de trauma é tudo que advém de um trauma. Exato, mas a gente tem algumas... Elas não são eletivas? Não, todas são de urgência ou emergência. Tá. Então, qualquer evento adverso numa situação como essa, um acidente, uma facada, um tiro, um grande queimado, como a gente está no verão, a gente pode falar sobre isso, sobre acidentes numa churrasqueira. Todos esses tipos de eventos são considerados eventos traumáticos e alguns deles levam a uma cirurgia de urgência e emergência. Doutor, eu já trouxe vários médicos que falaram também sobre esse assunto. E eu sempre preparei uma pergunta para fazer para eles e nunca fiz. Eu vou fazer para você agora. É mais difícil tratar alguém que tomou um tiro ou que tomou uma facada? Lógico que depende de onde foi o tiro e de onde foi a facada, claro. Mas normalmente o rol de lesões de uma facada é muito maior. Verdade. Porque assim, o tiro, se não houver nenhum desvio ósseo, né, no trajeto do projétil, o tiro ele provoca uma lesão linear. Então, se você sabe o orifício de entrada, se você sabe o orifício de saída, você consegue até imaginar as lesões possíveis do paciente. A facada é mais difícil porque ela promove um cone de lesão. A partir do momento que o objeto penetrante entra no corpo da vítima, o agressor pode fazer uma lesão em cone. Então, isso pode ser extremamente mais grave. Como foi a do presidente? Exato, assim, a lesão do presidente ela foi mais linear, só que se o agressor tivesse a chance de, às vezes, só girar o punho com a faca dentro do corpo do presidente, talvez o desfecho dele fosse outro. Correu risco de morte. De morte mesmo, né? Ainda mais pela localização da lesão, né? Ele teve uma lesão vascular, mas uma lesão venosa, né? A lesão de uma veia não promove um sangramento tão importante como uma lesão arterial. Tá. Então, nessa região aqui... A artéria tem muito mais sangue, é isso? E é um sangue sob pressão. Então, como vem o sangue sob pressão, qualquer lesão arterial promove um fluxo de hemorragia muito maior. Bom, nenhum é bom, né? Nenhum, né? Eu prefiro realmente ficar longe e só cuidar dos pacientes. Bom, doutor, nós estamos em férias, férias escolares e tal, né? Tem hora que a gente vê uma tranquilidade para andar na cidade e tal. Depois voltam as aulas, são os carros e tal, não sei o quê. Mas enquanto tem tranquilidade nas ruas, não tem tanta tranquilidade em casa. Precisamos redobrar a atenção, sobretudo para as famílias que têm crianças. Sim, com toda certeza, porque acaba sendo um momento em que as crianças elas ganham em liberdade, né? Não existe mais a rotina
da escola, dos deveres domiciliares, essa coisa toda. Então, os horários das crianças mudam muito e isso acaba interferindo um pouco também na rotina dos seus pais ou dos seus familiares que cuidam, né? Os avós nessa fase acabam participando muito quando os pais ainda estão trabalhando. E por esse horário ser um pouco diferente da rotina habitual, alguns acidentes acontecem por descuido, por falta de atenção. Existe aí no grupo surgical uma estatística, por exemplo, que revele que as crianças são muito mais expostas a traumas quando estão com os avós ou com os pais? Tem isso, não? Não, a gente não consegue estabelecer isso porque, infelizmente, no Brasil, o registro desses traumas é muito pobre. Quando a criança chega ao hospital, a gente dificilmente consegue deixar registrado de forma estatística quem que estava cuidando no momento, quem que trouxe para o atendimento inicial. Mas a gente sabe, por experiência prática do dia a dia, que no momento de férias aumenta a frequência dos acidentes. Doutor, algumas crianças já entram rapidinho para natação, bem cedo, né? Já estão fazendo, por exemplo, eu tenho uma neta de 3 anos que já está na natação e tal. Quando a maioria, por exemplo, dos afogamentos, essa maioria traz um relato maior de crianças que sabem nadar ou que não sabem nadar? Infelizmente é contraditório, mas a maioria delas sabem nadar. Sabem nadar. Eu defendo a teoria de que toda criança deve ser estimulada a aprender a nadar exatamente para que a gente diminua esses eventos. Só que num determinado momento onde gera-se uma confiança, a partir do momento que a criança sabe nadar, o adulto às vezes, né, relaxa um pouquinho em relação aos cuidados e numa piscina muito cheia, com muitas crianças, com brincadeiras que às vezes o adulto não consegue imaginar, a criança pode sofrer algum tipo de escorregamento, de trauma, de brincadeira, de puxão, que pode desencadear um afogamento. E isso tudo acontece em questão de segundos. A gente tem que deixar isso bem claro para o nosso telespectador, de que a atenção nesses momentos ela precisa ser redobrada. Sim. Porque um evento como esse realmente pode acontecer em pouco tempo. Agora, doutor Rafael Curado, torcendo, batendo a madeira aqui para que não aconteça com ninguém. Mas, no caso do afogamento, de repente, eu vou simular uma situação hipotética aqui. Alguém chega, vê que a criança está na piscina, está lá no fundo da piscina claro, imediatamente pular a piscina, tirar a criança. E daí? Qual que é o procedimento? O que tem que fazer? Antes de mais nada, a gente precisa chamar ajuda, né? A gente, na maioria dos clubes, na maioria das piscinas, existe o corpo de bombeiros, existem pessoais que são de pré-atendimento hospitalar, treinados para isso. Então, antes de você iniciar qualquer coisa, um adulto, ou até mesmo uma criança, um adolescente, tem que buscar alguém qualificado para esse atendimento. Você está falando antes, mas a primeira coisa é tirar a pessoa da piscina. Sim. Perfeito. Retirar da piscina. Retirar da vítima Você vai dar licença que eu vou ligar. Não tem nada a ver. Se a gente conseguir fazer as coisas simultaneamente, já tira, já gritando para alguém, liga no caso o quê? Para o SAMU? O SAMU, exatamente. O SAMU 02, né? 192. 192. Já liga imediatamente, então, exato. O SAMU. Mas tanto o SAMU, quanto a Polícia Militar, quanto o Corpo de Bombeiros estão treinados para esse tipo de coisa. De atendimento pré-hospitalar inicial. E aí acho que o melhor caminho é buscar ajuda. Então, tudo bem. Aí tirou a criança da piscina, pediu aí para alguém ali ligar e há alguma coisa que pode ser feita, alguma posição que você possa colocar a criança para poder ajudar? O atendimento de uma vítima por afogamento, ele é igual ao atendimento de uma vítima de qualquer outro tipo de trauma. Então a pessoa realmente vai precisar estar em decúbito horizontal, deitada. Com o rosto, né, virado para cima. Rosto para cima. Exato. A gente só vai fazer a mobilização do rosto depois que, porventura, as manobras de ressuscitação surtirem efeito, para que ela não volte a aspirar aquele líquido que ela engoliu, né? Se, assim, a gente precisa identificar se a vítima ainda está respirando ou não. Esse vai ser o primeiro... Isso aí é uma observação visual. Visual, auditiva e sensitiva. E sensitiva Você também. pode se aproximar tanto com a mão ou com o rosto para sentir se a pessoa tem fluxo de ar. Exato. Se ainda tiver fluxo de ar, ótimo, né? A gente precisa manter a vítima estabilizada,
e preferencialmente até que o suporte chegue, o suporte Mas especializado. então não precisa, se tem respiração, não há necessidade de uma massagem cardíaca. Não há necessidade nesse momento de ressuscitação se houver cardiopulmonar. necessidade, tem que fazer. Exato, né? A reanimação cardiopulmonar. Tá. E é por isso que a gente insiste em também levar esse tipo de informação para todos. Por quê? Porque são procedimentos básicos que uma pessoa leiga pode ser treinada e fazê-lo de forma correta numa situação de emergência como essa. Doutor, isso depende de criança para criança, de pessoa para pessoa, o tempo que alguém pode se restabelecer, voltar ao normal mesmo estando submersa. Isso depende, às vezes, 1 minuto, 2? E depende também, depende da condição prévia da pessoa. Então, se é um idoso, se não é, se é uma criança, a reserva, né, que a gente fala fisiológica do paciente vai contribuir muito, mas também o volume de água e o tempo do afogamento. Muito bem. Bom, falar de outras coisas, a gente vai ficar... Claro que o assunto é interessante, importante para os vovôs como eu, para as vovós, para os pais, para todo mundo, as titias, é sempre importante demais a gente tomar esse cuidado. Mas o afogamento não é a primeira causa de trauma que vocês atendem? Não, a gente tem, na verdade, acredite, uma gama de mecanismos de trauma bastante vasto, né? Sim. E um deles que a gente às vezes não dá uma importância muito grande é a queimadura. É importante a gente falar que assim, a gente tem que ter cuidado com as nossas crianças, porque aqui em Campinas e região tem dia que o sol chega a 40 graus. Ah, não, você está falando de queimadura pelos raios solares. Pelos raios solares. Também, isso mas numa quantidade menor. A incidência de eventos com... Dos raios solares. Dos raios solares, porque às vezes a gente descuida da criança, não passa o protetor solar da forma adequada e na frequência adequada, e você pode ter queimaduras de 2º grau em crianças, único e exclusivamente pela exposição solar. Doutor, embora não seja a tua área, né? Você não é dermatologista. Não. Mas, por exemplo, o que é queimadura de 2º grau? Porque tem 1º, 2º e 3º. Isso. O que é, por exemplo, 1º grau? Queimou o que é 1º grau? É aquele famoso camarão, né? Vermelhão. Exato, o vermelhão da pele. Tá. Por exemplo, eu que sou muito branco. Perfeito. Qualquer dia de exposição solar, você passa a ter uma queimadura de 1º grau. Perfeito. A queimadura de 2º grau é quando existe a formação de alguma bolha. Formou bolha já é 2º grau. Exato. Por exemplo, o que é cotidiano? Queimaduras de 2º grau em ambiente doméstico. Panela, água fervendo. Óleo, fritura, aquela exato, coisa toda e tal. Né? E aí quando a gente estende para esse tipo de evento, entra com a água fervendo, entra com algum produto químico ou como você pensou, né? Uma queimadura num churrasco com fogo, uma fogueira, uma brincadeira de acampamento pode levar uma... E a 3º grau? É quando você tem uma queimadura que acomete todas as camadas da pele, e aí o tecido morre. Então é uma queimadura negra, realmente que fica assim. Já é uma queimadura que não chega nem em provocador, mas quando esses eventos acontecem, o cenário provavelmente foi muito mais catastrófico. E nunca se escapa de uma cicatriz quando vai ao 3º grau? Nunca. É aquela parte que a gente vê muitas vezes algumas pessoas que têm aquela cicatriz enorme. Forma uma retração desse tecido, né? Todo o processo cicatricial retrai o tecido celular e a pele fica mesmo marcada. Tá. Então, o cuidado com as crianças, e tem horário, por exemplo, que... Tem alguns horários que realmente a gente acaba evitando. Parece de senso comum, isso todo começo de ano a gente divulga de várias maneiras, mas... Todo ano a gente tem evento adverso porque as pessoas acabam se descuidando, não ficando atentas. O sol das 11 às 14 horas, né, é um sol muito intenso. Tanto faz o horário ser de verão ou não? Não, porque o que determina mais a gravidade da lesão é a angulação do sol em relação à Terra. Então a incidência praticamente vertical desses raios solares na gente fazem com que todo o ambiente que você está recebendo luz solar. Tá. E aí, assim, qualquer momento que você tem essa exposição, isso vai aumentar a chance da criança ter uma queimadura. Doutor Curado, a criança, assim, digamos, recém-nascida, mesmo recém-nascida, precisa de um pouquinho de sol, não precisa? Precisa. Vitamina D, aquela Exato, coisa toda. Mas a criança recém-nascida, ela está terminantemente proibida de frequentar um ambiente externo nesses horários de pico. Tá, então vamos lá.
Recém-nascido vai até que idade? Até quantos dias ou quantos meses? Recém-nascido vai até 30 dias. 30 dias. Então, durante 30 dias você toma sol. O ideal é que fique mesmo no ambiente domiciliar. Mas mesmo depois de 30 dias, embora não seja recém-nascida, mas é um bebezinho ainda, já pode colocar protetor solar? Já pode. Existem protetores solares específicos para criança que tem uma quantidade mínima de agentes químicos que são dermatologicamente testados para as faixas etárias específicas. A quantidade não é muito grande, porque exatamente a exposição solar também não vai ser muito grande. A exposição solar da criança, o ideal é que seja no primeiro sol, assim que o sol nasce, até por volta das 8, 9 horas da manhã, e excepcionalmente no finalzinho da tarde, naquele momento em que o sol já está se pondo, porque realmente daí a incidência ela não é vertical, então realmente a energia que vem para promover uma queimadura vai ser mínima. Então eu posso entender, e os nossos telespectadores também, que nos primeiros 30 dias nada de sol, a partir daí sol com protetor em horários específicos. Exato. É isso aí? Perfeito. Mas quando eu nasci, não tinha esses negócios não, viu? Lá atrás não tinha essa coisa de muita coisa com protetor solar e tal. É que a minha pele também ajuda, né? Minha cor também ajuda um bocadinho, né? Mas se você reparar, Alberto, provavelmente você vai ter inúmeras pessoas com a sua idade, que você conhece que são dessa geração, que já tiveram algum problema de pele exatamente por essa desinformação. Nesses últimos anos, existiu muito avanço de conhecimento para a gente realmente determinar que existe uma faixa de horário que a criança pode estar exposta ao sol. Muito bem, estou conversando aqui com o Dr. Rafael Curado, cirurgião do trauma. A gente está falando aí de cuidados que você precisa ter, sobretudo nesta fase, né, de férias das crianças. Eu vou um intervalo rapidinho, eu volto já, guarde instante só. Estamos de volta no nosso Visão Geral de hoje, conversando com o Dr. Curado, Dr. Rafael Curado, cirurgião do trauma e de urgências e emergências. O cirurgião do trauma, ele é um cirurgião o quê? O cirurgião de clínico geral e cirurgião, como é que é? A formação do cirurgião de trauma, ela vem de 2 anos em cirurgia geral e 1 a 2 anos em cirurgia do trauma. O que precisa às vezes ficar claro, que a gente ouve muito de confusão no dia a dia, assim, o cirurgião de trauma, ele não lida com trauma ortopédico. Então, assim, eu não opero osso. Isso, é importante falar. Né? Isso é muito importante. E quando a gente fala em trauma, a gente já pensa em fratura. Exato, né? E a gente não imagina que, na verdade, quem cuida de fratura é só o ortopedista. Dentro da formação dele, ele já tem alguns estágios e um tempo dedicado à cirurgia ortopédica de fraturas em trauma. Mas tem mais, cérebro também não, né? Não, porque daí é a especialidade do neurocirurgião. Tem mais alguma coisa que vocês... Coração. Coração, assim, lesões penetrantes cardíacas a gente trata. Então, até o doutorado do meu chefe, que é o professor Bruno, foi em lesão de penetrantes cardíacas. Então, assim, penetrante cardíaca, você está dizendo alguma coisa que entrou no coração. Exato, um tiro ou Mas um tiro no coração tem o que fazer? Às vezes tem, às vezes dá tempo. Às vezes dá para salvar, sim. Olha que coisa. Bom, então é cirurgia de cérebro que não se faz, de trauma de osso também não, e o que mais? Não, o resto o resto faz tudo. Exato, na urgência e na emergência. O trauma, daí assim, existe um outro campo que acaba ficando um pouco mesclado, que é o trauma vascular. Tá. Então, existe o cirurgião vascular, ele também é treinado para lidar com lesões traumáticas vasculares, mas existem muitos serviços no Brasil que não tem um cirurgião vascular presente. Então, aliás, o cirurgião de trauma acaba entrando nessa área também. A gente sabe, doutor Curado, na santa ignorância das pessoas, né, e dentre as quais eu me incluo, quando a gente está acompanhando qualquer noticiário, olha, fulano foi para o hospital com trauma... Qualquer coisa é um trauma, né? Se alguém me der um soco no peito, isso foi um trauma. Sim, porque uma simples agressão como essa o corpo é um trauma. Pode gerar uma fratura de arco costal. A fratura de arco costal pode perfurar o pulmão e aí você pode formar um pneumotórax, que é ar fora do pulmão e dentro do tórax. Você pode formar um hemotórax, que é sangramento dentro do tórax. Eu já tive uma paciente que tomou uma vassourada do marido e teve um trauma abdominal complexo. Olha só. Então, existem algumas situações que a gente não imagina, mas qualquer agressão que o corpo sofra é um trauma e pode gerar alguma lesão que precise de um tratamento cirúrgico.
E quando há um nome específico quando há agressão em casas, tem um nome específico agora me falhou, mas há muitos casos em que as pessoas chegam no pronto-socorro, digamos assim. Aliás, quando você fez residência, quando você fez estágio, aí, né, você deve ter visto muita coisa, né? Muita coisa. E as pessoas, há muitos casos que chegam por serem agredidas por pessoas da família. Existem, mas não tem a frequência que a gente imagina, porque na realidade a gente entra num segundo momento de discussão, é que a maioria dessas pessoas não relata a realidade dos fatos. Elas inventam algumas histórias do que assim, eu escorreguei, caí em casa, caí no box, estava fazendo uma faxina e bati no tanque, né? Tive um trauma contra o vaso sanitário. São raros os momentos onde essas pessoas realmente falam assim, olha, foi o meu marido que me agrediu, foi o meu acompanhante, ou às vezes até a própria mulher agride o marido, né? Tá. Dificilmente existe essa explanação porque a gente aprofunda a discussão para o que será que vai acontecer se ela contar. Perfeito, perfeito. Então, o doutor Curado, alguém chegou, foi operado porque houve a necessidade de uma cirurgia emergencial. E daí para frente? É encaminhada para o especialista, sei lá, do segmento ou o acompanhamento ainda é feito por vocês? A nossa equipe produz o acompanhamento, assim, tirando, como a gente comentou há pouco, as lesões ortopédicas e neurocirúrgicas, nós fazemos o acompanhamento de todos os nossos pacientes. E como eu te disse anteriormente no primeiro bloco, eu tenho no meu ambulatório alguns pacientes grandes queimados. Independente do tipo de acidente que aconteceu, depois que houve, né, os cuidados com a cirurgia plástica, com necessidade de enxerto, por exemplo, o acompanhamento de longo prazo é feito com a nossa equipe no ambulatório. Então, assim, eu não sou um cirurgião exclusivamente que só opera. Perfeito. A gente tem na formação, nesses 4 anos de especialização, né, treinamento também e conhecimento para fazer o acompanhamento no ambulatório. Aí qualquer pessoa, pode ser que seja eu, porque eu também não tenho bosta nenhuma para isso aí, mas está fazendo um churrasco, por alguma razão jogou o álcool, que não se deve fazer nunca. Hipótese mas veio aquele fogo e tal, e pegou o rosto, e pegou o cabelo, tostou aquele negócio todo. Imediatamente procurar o médico, tá certo? No ambiente, o máximo assim, é conter o fogo, então você abafa o fogo, você pode jogar um lençol, você pode jogar uma coberta. O primeiro momento é assim, abafar a fonte que está levando a lesão. Se perto de uma piscina, pode pular na piscina? Pode. Não é o ideal, mas pode. Né? O ideal é abafar o fogo, abafar o coberta, fogo, alguma coisa exato. assim. E já num segundo momento, procurar o serviço de atendimento médico. Principalmente como você simulou. Uma lesão por queimadura de face tem o potencial de ser uma lesão grave. Porque pode acometer as vias aéreas. Perfeito. Então, assim, não só da aérea, os olhos também, tudo. Exato. Ali, né? Então, assim, existem alguns segmentos do corpo que a gente lida, independente do grau da lesão, como lesões graves, potencialmente graves. Como as mãos, porque se você perder, se a mão cicatrizar e a pele retrair, você perde o movimento da mão. Articulações, pelo mesmo mecanismo, face, né? E, por exemplo, a região perineal, a região genital, porque se uma queimadura estiver muito grande ali, você precisa, às vezes, de uma intervenção cirúrgica imediata de um especialista. Perfeito. E enquanto... Aí, no caso, não tem nem que aguardar a chegada, tem que levar a pessoa, né? Sim, se ela tiver condições, óbvio, né? Dependendo do grau de lesão, se ela tiver condições de transporte, sim, a família, o acompanhante pode levar direto ao serviço de emergência. Uma queimadura um pouco mais simples, doutor, vai... água corrente, água fria corrente, ajuda? É o suficiente para tirar, né? O importante é a gente tirar... Passar a mão no cabelo assim, esse negócio que o pessoal fala por passe desse, tudo bobagem. Não, é besteira. Assim, o principal faz a higiene com água corrente, fria, depois uma proteção simples, que pode ser feito com um lençol, uma toalha, e procurar o serviço, porque se realmente for uma lesão simples, o médico no pronto-socorro, junto com a equipe de enfermagem, vai fazer a higiene adequada e vai fazer o curativo já com um produto específico para a proteção da pele. Há muitos casos em que as crianças ingerem substâncias que são tóxicas, sei lá, água sanitária, por exemplo. Água sanitária pode cegar, inclusive, Sim, né? Leva a cegueira. Não só a cegueira, né? Qualquer produto químico que é ingerido pode provocar uma lesão de boca, faringe, laringe, esôfago, estômago.
esse trato digestório superior que a gente fala, né, da boca até o estômago, que vai ter aquele primeiro contato imediato, isso pode provocar realmente uma irritação, uma inflamação muito intensa. Tá, então isso longe, bem longe do alcance das crianças. A gente ainda vê muito no Brasil aquelas adaptações, né, para armazenamento de alguns produtos. Então você vê produtos químicos que são comprados em galões maiores sendo armazenados em garrafa PET, garrafa de 600 ml, para a praticidade do uso em casa. Tá. A recomendação que a gente faz aqui, não se faça isso, em hipótese alguma, porque a criança não consegue entender e ela não tem conhecimento e discernimento para saber que aquilo é um produto químico e o refrigerante do lado não é. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que ter esse cuidado e tentar ao máximo sempre deixar esses produtos longe, ambientes fechados, que a criança não tenha acesso, prateleiras elevadas para que ela não possa. Já vimos inúmeros vídeos nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, de crianças que escalam, que dão seus pulos para fazer algumas peripécias, mas a gente tem que se cercar de todo cuidado. Com certeza, com certeza. Bom, gente, eu tenho 1 minuto de programa, não dá para te fazer nenhuma pergunta, mas dá para eu te agradecer muito da tua presença aqui, dos seus esclarecimentos, esperando que cada vez você tenha menos serviço. Exato. Porque quanto menos você trabalhar, melhor a população vai estar, mas infelizmente a gente precisa de gente competente. E eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu que agradeço, Alberto, e estou à disposição para qualquer futuro esclarecimento que vocês precisem. Obrigado pelo convite. E com esse nome, Doutor Curado, todo mundo gostaria de se tratar, não é verdade? Conversei aqui com o Dr. Rafael Curado, cirurgião do trauma e de urgências e emergências. Deu muitos esclarecimentos. Cuidado, vovó, cuidado, vovô, pais, mães, titias, enfim. Vamos cuidar das nossas crianças e preservá-las, tá bom? É isso aí. Amanhã estou de volta, sempre aqui no Visão Geral, de segunda a sexta, às 9h30 da noite. Tchau, pessoal.